Como é a sua vida na escola? Você se sente pressionado a fazer coisas que não quer fazer e tem pais que pioram tudo? Então talvez você se identifique com o filme de hoje. Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história do filme O Clube dos Cinco, que fez muitas pessoas se identificarem com os personagens e se tornou um clássico dos anos 80. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa em um sábado na escola secundária Sherman, onde 5 alunos passariam o dia no castigo. Claire é a primeira e está ali por ter matado aula para fazer compras. Em seguida vemos Brian, um aluno inteligente, e exige que ele estude mesmo sendo no castigo. O próximo é Andrew, o atleta, mas seu pai só lamenta pelo filho ter sido pego. A quarta é Allison, uma garota estranha que é ignorada pelos pais e que é motivo de risada. E por último, Bender, um aluno delinquente que já chega intimidando. O diretor então entra na biblioteca e diz que o castigo duraria 8 horas e que eles teriam que escrever uma redação sobre o porquê de estarem ali, sem poder conversar ou fazer qualquer outra coisa. Mas antes de sair, Bender caçoa dele e como punição ganha outro sábado de detenção. Um grande silêncio toma conta que só acaba com Allison roendo as unhas. Bender rapidamente fica entediado e começa a cantar e ameaçar mijar no chão, mas muda seu alvo para Claire, porém Andrew o ameaça. Claire até tenta ignorá-lo, mas os três começam a discutir e a ofender os grupos que participam. Nesse momento, Brian entra na conversa falando que é do clube de matemática, física e latim. Isso atrai a atenção de Bender, que debocha dele. Andrew fica nervoso, porque se atraísse a atenção do diretor do outro lado do corredor, poderiam levar a outra punição. Mas Bender resolve o problema tirando o parafuso da porta, a impedindo de ficar aberta. Ao perceber isso, o diretor fica zangado e exige saber o que aconteceu, mas todos mentem para proteger Bender. O diretor até tenta colocar algo para segurar a porta, mas não consegue e acaba sendo motivo de risada. O diretor fica frustrado e Bender o provoca cada vez mais, e com isso recebe o castigo por todos os sábados durante 2 meses. O diretor sai bastante sério, ameaçando a turma. Mas assim que deixa a biblioteca, Bender solta um grito que faz o diretor suspirar, já que não podia demonstrar fraqueza na frente dos alunos. O tempo passa e os alunos ficam muito entediados, e Allison até faz um desenho usando a caspa para parecer neve. Andrew começa a conversar com Claire e a convida para uma festa, mas ela diz que não sabe se vai poder ir, já que seus pais são divorciados e dão sempre ordens opostas a ela, com o intuito de atingirem um ao outro. É aí que Allison solta um grito, mas diferente dos outros, Andrew sorri para ela. Bender entra na conversa e provoca Andrew, e os dois quase brigam, mas Brian interrompe dizendo que como todos ali também não se dá bem com seus pais. É aí que Claire aproveita para perguntar o nome de Bender, mas quando ele descobre o nome dela, diz que é nome de gordas. Em seguida, ele a provoca, apostando que ela é virgem, e começa a descrever como seria fazer amor, mas Andrew a defende e derruba Bender no chão. Ele, no entanto, diz que não quer brigar, porque seria capaz de matá-lo, enquanto segurava um canivete, que é roubado por Allison logo em seguida. Um pouco depois, o zelador entra e Bender zomba a profissão dele. Contudo, o zelador responde, muito confiante, que é os olhos e ouvidos da escola e até revista os armários dos alunos sem que eles percebam, e depois disso vai embora. Na hora do almoço, o diretor manda Andrew e Allison buscarem algo para a turma beber. No caminho, podemos ver que Andrew tem certo interesse nela, mas quando ela pergunta o porquê dele estar de castigo, ele desconversa. Na biblioteca, Bender já está provocando todo mundo, mas quando chama Brian de virgem, ele diz que é mentira e que já ficou até com a Claire. Bender corre para contar para Claire, que fica enojada, mas Brian se arrepende e diz que não queria que Bender contasse a ela que ele era virgem. Porém, ao descobrir a verdade, Claire se mostra simpático e até compreensiva. Durante o almoço, Allison volta a fazer coisas estranhas e Bender aproveita para caçoar de Brian e de como sua vida deve ser perfeita por ser um aluno genial, diferente da casa dele, onde os pais cometem todo tipo de abuso verbal e até o queimam com cigarro, mas fica tão perturbado ao contar isso que se isola do grupo. Porém, logo em seguida eles se juntam para escaparem um pouco da biblioteca. Bender decide levar o grupo até seu armário, onde pega certas ervas, e já estavam prontos para voltar. Porém, como o diretor estava caminhando pela escola, eles precisavam tomar muito cuidado para não serem vistos. Eles fazem de tudo, mas acabam sendo encurralados. Contudo, Bender corre pela escola fazendo barulho para atrair a atenção do diretor e dar uma chance a todos os outros. O plano dá certo, mas para puni-lo, o diretor o leva até um pequeno cômodo do outro lado do corredor. Chegando lá, o diretor o ameaça sem medo e desafia Bender para uma briga.
mas como nada acontece, ele vai embora e tranca o garoto lá. Contudo, Bender escapa pelo teto e vai se juntar aos colegas na biblioteca. O diretor, no entanto, ouve o barulho que ele fez ao entrar na sala, mas novamente os alunos encobertam Bender, que até tira proveito da situação. Novamente, sem vigilância, o grupo se une para fumar você sabe o que, e Andrew fica tão louco que dança sem parar, fazendo acrobacias e grita tão alto que quebra janelas. Em outro lugar, o diretor estava na sala dos arquivos, lendo as fichas confidenciais dos alunos, mas é pego pelo zelador, que pede $50 para ficar de boca fechada. Em seguida, eles conversam sobre os alunos. O diretor reclama que os alunos estão cada vez mais arrogantes, mas o zelador defende eles, dizendo que quem mudou é o diretor e que devia tentar se ver na visão dos alunos. De volta ao grupo, Allison finge que era vidente, mostrando tudo o que sabe sobre Brian, mas no final revela que só tinha roubado a carteira dele. Em seguida, ela mostra tudo o que tinha na bolsa e diz que carrega tudo isso para caso decida fugir algum dia. O que deixa eles muito surpresos, mas Andrew insiste em conversar com ela, o que faz ela se abrir e dizer que é ignorada pela família. Depois disso, o grupo se reúne e começa a conversar sobre o que fariam para ganhar 1 milhão. Andrew diz que talvez fosse capaz de ir nu para a escola. Allison diz que também faria, já que é ninfomaníaca e que até já ficou com um psiquiatra. Claire fica muito chocada, e isso faz o grupo questionar se ela ainda era virgem. Ela fica contra a parede e, sem ter como fugir, confessa que nunca ficou com ninguém. É aí que Allison revela que também era virgem e que só estava mentindo. Em seguida, o alvo muda para Andrew, e ele confessa que está de castigo por ter colado a fita adesiva na bunda de um colega, e que quando conseguiram tirar a fita, quase todo o pelo saiu com um pouco de pele. Andrew começa a chorar, porque além de humilhar o colega, ele sente que tu, rou, o colega. Eu sei que ficou estranho, mas eu não posso dizer essa palavra aqui no YouTube. E diz que só fez isso para agradar seu odiado pai, que já foi um bully, mas o pai é um louco que só liga para vencer e força o filho de forma doentia a ser um campeão. Muito comovido, Brian desabafa. Ele diz que é como Andrew, porque seus pais exigem que ele seja sempre o aluno perfeito, porém ele corre o risco de reprovar em trabalhos manuais. Ele revela que não conseguiu montar um abajur que acendesse e que por causa disso tirou 0. Ele acreditava que seria uma matéria fácil, porque só idiotas escolhem ela, mas Bender se ofende porque também fez essa matéria, e que diferente dele conseguiu acender o abajur. Porém, para evitar briga, eles começam a falar dos talentos estranhos que tem. Allison diz que consegue escrever com os pés, e Claire decide mostrar como consegue passar batom, mas apesar de terem prometido não rir, Bender a humilha muito, principalmente por considerar que os problemas dela não são nada comparados aos dele. O grupo então começa a ficar com medo por acreditarem que vão acabar se transformando nos pais. Afinal, pais agressivos geram filhos agressivos e pais competitivos geram filhos competitivos. É aí que Brian muda o assunto para falar sobre como vai ser na segunda-feira, já que ele agora considera todos ali como amigos. O resto do grupo concorda, mas Claire diz que não sabe se são de verdade. Cada um deles são de panelinhas completamente diferentes. E caso Brian fale com Andrew na escola, Andrew diria apenas um oi, mas depois zombaria dele pelas costas com os populares. E que se ela fosse falar com Bender, ele mentiria dizendo que já ficou com ela. Tudo isso para proteger a reputação. Isso faz ela e Bender discutirem feio, mas Brian interrompe e diz que ele e os amigos dele são legais e que não zombam de ninguém. Porém Claire rebate e diz que é diferente, porque os impopulares querem ser populares. Mas ela, na verdade, odeia ser popular, porque é forçada a fazer coisas pelos amigos que não quer fazer. Brian fica furioso e a xinga e diz que também sofre muita pressão dos outros. Ele então começa a chorar e diz que está ali porque um professor achou uma arma no armário dele. Ele diz que iria acabar com a própria vida depois do 0, porque seus pais nunca deixariam ele em paz, mas que foi pego porque a arma disparou sozinha e destruiu o abajur que ele fez. No fim, isso deixa as coisas mais leves, e eles riem da ironia. É aí que Allison admite que não fez nada para estar ali, e que só não tinha nada para fazer em casa. Isso faz o grupo rir ainda mais, sendo assim eles decidem se divertirem um pouco. Brian então coloca um rock no som da biblioteca, e eles começam a dançar loucamente, até mesmo fazendo passos sincronizados. Quando a música acaba, Bender volta para sua sala, e a turma pede que Brian faça uma redação em nome de todos eles. Depois disso, Claire leva Allison para uma sala separada e ajuda ela a se arrumar e a passar maquiagem. Depois disso, Claire vai até a sala em que Bender estava e dá em cima dele. Ele admite que não achou ridículo o truque do batom e que se ela quisesse chatear os pais, ele seria perfeito para isso. Allison também ganha elogios e assim que todos saem do castigo, ela até ganha um beijo de Andrew.
Bender e Claire também terminam se beijando, e a garota dá a ele um de seus brincos, para que ele se lembrasse dela. Justamente porque os personagens sabem que os amigos de verdade estavam naquela sala, mas assim que voltarem às aulas, todos voltarão para suas castas e nem sequer olharão uns para os outros. E o filme termina com o diretor lendo a redação que dizia que para eles os alunos ali eram apenas um gênio, um atleta, um caso perdido, uma princesa e um criminoso, mas na verdade eles são o Clube dos Cinco. Bom, eu gostei muito do filme, ele traz um ar muito nostálgico e muita gente pode se sentir como os personagens em alguma fase da vida. Uma coisa interessante para você entender o filme é a música que toca no início e no fim, Don't You Forget About Me, que em português significa Não Se Esqueça de Mim. A música fala sobre o futuro deles na escola e sobre os amigos que eles vão perder para continuarem suas panelinhas. Uma curiosidade interessante também é que o filme se tornou referência em várias outras obras. O próprio Bender do Futurama tem seu nome inspirado nesse filme, e várias referências ao filme podem ser vistas no episódio O Trevo da Sorte, assim como em Simpsons e How I Met Your Mother, que também mencionam a série. Agora sobre o final, sinceramente eu não julgo as pessoas, não existe só um tipo de escola e tem pessoas que realmente estão sofrendo muito, então eu deixo que elas tomem as suas próprias decisões. Eu, por outro lado, escolheria ficar com quem eu gosto, independente dos status. Bem, o vídeo de hoje vai ficar até aqui. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima!